Eu não sou digno, ó meu Senhor, eu não sou digno de que tu entres, ó meu Senhor, na minha casa, porque és tão santo, eu pecador, que eu nem me atrevo a te pedir este favor. Eu não sou digna, ó meu Senhor, eu não sou digna de que tu entres, ó meu Senhor, na minha casa. Meu coração é tão pecador, eu nem me atrevo a te pedir este favor. Mas se disseres uma palavra, a minha casa se transformará. Uma palavra é suficiente, suavemente ela nos salvará. Eu não sou digna, eu não sou digno, ó meu Senhor. Eu não sou digno de que tu entres em minha casa, mas se disseres uma palavra, a minha casa se transformará. A casa do meu coração, do nosso coração, se transformará. Meu irmão e minha irmã, estamos iniciando mais uma semana, mais uma oportunidade para vivenciarmos a palavra de Deus. Estamos no mês de setembro, o mês da palavra, o mês da Bíblia. Queremos neste momento rezar, colocar no altar do Senhor, no colo de Deus, todas as nossas intenções, todos os nossos desejos, todos os nossos sonhos. Qual é o teu desejo? Qual é o teu grande sonho? O que é que você tem para pedir a Deus neste momento? O que é que você quer pedir a Deus neste momento de intimidade com Ele? Queremos rezar, queremos pedir a Deus pela saúde de João Guilherme, de Ana Gabriela Rodrigues, Miguel Barros, Davi Lucas, Pedro Miguel, Maria Luísa, Lara, Emanuele, Maria Rita, Júlia dos Santos, Pedro Lucas. Queremos também pedir saúde para Tereza Bezerra e Ricele Bezerra. Rosineide Lins, Luiz Carlos Brito, Natália Rodrigues, Alex Mota, Neide Solange Gomes, Milena Coelho, Marioli, Liena Santana, Janicléa Freitas, Oresina Maria, Solange Oliveira, Keila Jubiele, Fabiana Oliveira e Eduardo Oliveira, Joana e Lucivânia Martins, Maria Isabel Dias, Antônio Carlos Santana, Maria Nunes e Rita Nunes, Francisco Guilherme de Oliveira, Gislaine Neri, Rosiana Maria Andrade, Maria das Graças Bezerra Cabral, Jorge da Cunha, Marcos e toda a família, Nelson, Alzira e Maria da Silva, Jorge e Cristina com toda a sua família, seu Francisco do Terço e sua família. Queremos também trazer presente a Lúcia Maria da Silva, a Leila e também o Juraci Júnior. Rezar também pela Edilane Alves Santo Conceição e colocar no colo de Deus a Lourdinha com todos os seus, também os exames, né, que ela vai fazer para que Deus coloque a sua mão e que fique tudo bem. Queremos também trazer presente os nossos familiares, os nossos idosos, as nossas crianças, todos os cuidadores, tanto de criança como também das pessoas doentes e dos idosos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos refletir o evangelho da liturgia desta segunda-feira, que está em Lucas capítulo 7, do versículo 1 ao 7. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho, escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Depois que terminou de falar todas essas palavras ao povo que o escutava, Jesus entrou na cidade de Cafarnaum. Havia aí um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito.
O empregado estava doente, a ponto de morrer. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedir a Jesus que fosse salvar o empregado. Chegando aonde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças esse favor, porque ele estima o nosso povo e até construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois eu não sou digno de que entres em minha casa. Nem sequer me atrevi a ir pessoalmente ao teu encontro. Mas diz uma palavra e meu empregado ficará curado. Pois eu também estou sob a autoridade dos oficiais superiores e tenho soldados sobre minhas ordens. Eu digo a um, vá, e ele vai, ao outro, venha, e ele vem. Ao meu empregado, faça isso, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Voltou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu declaro a vocês que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, a fé não tem fronteira. Nós estamos diante do pedido, de um centurião. Um centurião que faz um pedido para Jesus. Só para lembrar que o centurião, geralmente, eles eram inimigo dos judeus. Eram inimigo dos judeus, eram pagãos. Portanto, eram também impuros. Eles não tinham direito à salvação. E, por ser inimigo número 1 dos judeus, certamente ele também teve medo de ir ao encontro de Jesus. Mas é interessante que o texto traz algumas características deste homem. Este homem não era um seguidor de Jesus, ele não era um judeu. Mas vejam o que é que o texto traz de característica. Ele era um homem bom. Ele tinha afeição pelo seu servo, que não era comum na época, assim como também não é muito comum hoje. Mas o texto diz que ele tinha afeição pelo seu servo. E outra coisa interessante que aparece no texto, quando os anciãos vão pedir para Jesus curar o empregado deste centurião, deste homem, ele, além de dizer que o homem era bom com o servo, eles também vão dizer para Jesus que este centurião construiu uma sinagoga, ou seja, construiu uma capela para o povo judeu, para o povo da comunidade, para a comunidade. E aqui tem duas características: ele era bom para com o servo, mas ele também era bom para com a comunidade, pois ele construiu uma sinagoga. Homem que se sente, outra característica desse homem, ele se sente indigno de se aproximar de Jesus. E é por isso que ele vai pedir a outros que façam isso por ele. E aqui, gente, é bem claro, deixa bem claro o texto, a importância da intercessão, tão combatida hoje pelos nossos irmãos evangélicos. E por muitos de nós, que às vezes a gente fala assim, eu vou direto, Mas aqui esse homem, ele precisou dos anciãos, ou seja, daqueles que eram da mesma raça de Jesus, daquele que estavam mais próximo de Jesus. E por isso ele vai pedir, e ali ele vai dizer, eu não sou digno nem sequer de me aproximar do Senhor. Por isso
ele envia esse pessoal para interceder, né, para falar com Jesus. Porque ele nem sequer, como diz o texto, se atreve a ir pessoalmente ao encontro de Jesus. Mas veja a tamanha fé desse homem, quando ele diz: mas se diz uma palavra e o meu empregado ficará curado. Pois aí ele depois vai falar tudo também da sua missão, né? Se ele diz para o empregado obedece e assim por diante. Mas é interessante observar o tamanho da fé desse homem. Lembrando e trazendo até o texto para hoje, que esse homem hoje, né, se a gente fosse comparar com alguém, seria aquela pessoa que não pisa os pés na comunidade, aquela pessoa que vive distante, que se diz ateu, né? E que todo mundo acredita que ele é um ateu, mas no momento exato ele mostra a sua fé e aí Jesus vai ficar muito admirado. É o que Jesus ficou admirado e por isso ele voltou para a multidão que o seguia e disse: eu declaro a vocês que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Hoje ele diria: nem mesmo dentro das grandes catedrais da vida, nos santuários da vida, eu encontrei tamanha fé. Nem mesmo dentro da comunidade eu encontrei tamanha fé. Precisou vir um homem de fora, um homem pagão, um homem considerado impuro, inimigo dos judeus. E ele veio dar o exemplo, ele veio dizer que não precisava nem Jesus ir até a casa dele. Bastava Jesus dizer uma palavra para que o empregado dele ficasse curado. E ali diz que os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeitas condições. Basta pedir com muita fé, com muita fé. Basta pedir com muita fé. Esse homem tinha Deus no coração, por isso ele acreditou. Ele acreditou que Jesus poderia realizar um milagre mesmo distante. Meu irmão e minha irmã, como é que anda a tua fé? Como é que está a tua fé hoje? Reza um pouquinho sobre isso. Você se considera uma pessoa de muita fé? Você é aquela pessoa que acha que quem não está na igreja não tem fé? E aqui o texto está dizendo o contrário, viu? Não é alguém das relações ali junto com os judeus, não é alguém da comunidade judaica, é alguém que está de fora, é alguém lá do Império Romano, alguém que era considerado inimigo dos judeus, alguém que ameaçava a paz, né, dos judeus. E, no entanto, é esse homem que vai demonstrar muita fé em Jesus. Que o Senhor Jesus nos abençoe nesse dia de hoje, que Ele nos dê muita fé, para que a gente possa, para que a gente possa dizer sempre, né, que nós acreditamos na palavra e que basta Jesus dizer uma palavra para que a nossa casa, o nosso coração seja transformado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.